Papai, aquela garçonete é igualzinha à mamãe. As palavras de Bia, de apenas 8 anos, fizeram o sangue de Henrique congelar nas veias. O empresário, que há pouco saboreava o risoto de camarão, virou-se bruscamente na direção indicada pela filha. A colher que segurava caiu no prato com um tinido metálico. Impossível, pensou, enquanto seus olhos focalizavam a jovem que servia uma mesa próxima. A semelhança era perturbadora. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos amendoados, até mesmo o jeito de inclinar levemente a cabeça ao sorrir. Por um momento, Henrique acreditou estar vendo um fantasma. Fernanda havia morrido há 2 anos em um acidente de carro, mas ali estava alguém que poderia ser sua cópia exata. Papai, você está me ouvindo? Ela parece a mamãe nas fotos, insistiu Bia, puxando a manga de sua camisa. Estou vendo, filha, respondeu ele com a voz rouca. Mas não é a mamãe. Henrique tentou voltar a comer, mas seu apetite havia desaparecido completamente. Durante os próximos 20 minutos, seus olhos não conseguiam desviar da garçonete. Cada movimento, cada gesto dela, era como assistir a um filme de Fernanda que ele nunca tinha visto antes. Quando a jovem se aproximou para perguntar se desejavam sobremesa, Henrique não conseguiu disfarçar seu choque. — O senhor está bem? Perguntou ela, notando sua palidez. — Sim. Desculpe. É que você é muito parecida com alguém que eu conheci. A garçonete, que usava um crachá com o nome Aline, sorriu educadamente. Isso acontece com frequência, sabe? Dizem que todos temos um sósia por aí, respondeu ela, sem dar muita importância. Não é só parecida, interrompeu Bia com a franqueza típica das crianças. Você é igual à minha mãe. Quer ver uma foto dela? Antes que Henrique pudesse intervir, Bia já estava mostrando o papel de parede de seu tablet. Uma foto de Fernanda sorrindo na praia. O rosto de Aline perdeu toda a cor. Ela agarrou a borda da mesa para se firmar. Isso não é possível, balbuciou a garçonete. Aline, você está bem? Perguntou uma colega que passava. Preciso de 1 minuto, respondeu ela, afastando-se rapidamente em direção à área dos funcionários. Henrique ficou paralisado, dividido entre ir atrás dela ou respeitar seu espaço. Optou por esperar, pedindo a conta. 20 minutos depois, quando já se preparavam para sair, Aline reapareceu, agora sem o avental do restaurante. Desculpem minha reação. Posso falar com o senhor um momento? Henrique pediu que Bia o esperasse na mesa e seguiu Aline até um canto mais tranquilo do restaurante. Eu sempre soube que fui adotada, começou ela sem rodeios. E também sempre soube que tinha uma irmã gêmea. Nos separaram quando nascemos. Henrique sentiu o ar fugir de seus pulmões. Fernanda nunca mencionou uma irmã. Talvez ela não soubesse, respondeu Aline. Tentei procurá-la algumas vezes, mas sem sucesso. Nunca tive dinheiro para contratar um detetive ou fazer um teste de DNA. Henrique passou a mão pelos cabelos, tentando processar aquela informação. O nome dela era Fernanda. Fernanda Almeida. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Então eu tenho um sobrenome de verdade. Tinha, corrigiu Henrique com pesar. Fernanda faleceu há 2 anos. Um acidente de carro. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Aline finalmente encontrava uma conexão com sua origem, apenas para descobrir que já era tarde demais. Sinto muito, disse Henrique. Sei que isso deve ser um choque para você. Para você também, respondeu ela, enxugando uma lágrima. Aquela menina é filha dela? Nossa filha, confirmou ele. Bia tem 8 anos agora. Aline olhou para a mesa onde a sobrinha que acabara de conhecer brincava distraidamente com o tablet. Acho que temos muito o que conversar, disse Henrique, tirando um cartão do bolso. Este é meu contato. Quando estiver pronta, me ligue. Aline pegou o cartão olhando fixamente para o nome impresso. Henrique Vasconcelos, leu em voz alta. O dono da rede de lojas Vasconcelos? Ele assentiu discretamente. Isso não é importante agora. O que importa é que você pode ser a tia de Bia. Se quiser conhecê-la melhor, ficaremos felizes. Ao voltar para a mesa, Henrique encontrou Bia com um sorriso enorme. Ela é da nossa família, não é, papai? Por isso parece tanto com a mamãe. Henrique afagou os cabelos da filha, incapaz de encontrar palavras simples para explicar a complexidade da situação. Vamos para casa, princesa.
Temos muito o que conversar. Enquanto saíam, sentiu o olhar de Aline acompanhando-os. Em um único jantar, o passado que acreditava estar enterrado havia ressurgido, abrindo uma porta que ele não sabia se estava preparado para atravessar. 3 dias depois daquele encontro no restaurante, Henrique estava sentado em seu escritório no último andar do prédio que abrigava a sede das lojas Vasconcelos. A vista panorâmica de São Paulo normalmente o acalmava, mas naquele dia, nem mesmo o horizonte da cidade conseguia organizar seus pensamentos. Senhor Vasconcelos, o investigador Paulo Monteiro já está aqui, anunciou sua secretária pelo interfone. Mande-o entrar, por favor. Paulo era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e um bigode bem aparado. Ex-policial, agora trabalhava como investigador particular para clientes seletos. Trouxe o relatório preliminar que me pediu, disse Paulo, colocando uma pasta sobre a mesa. Achei algumas informações interessantes sobre a tal Aline. Henrique abriu a pasta e começou a examinar os documentos. Aline Costa, 29 anos, trabalha há 3 anos naquele restaurante. Mora em um apartamento pequeno na Zona Leste, divide com uma colega. Estuda gastronomia à noite, está no último ano. Foi criada por Josefa e Antônio Costa, um casal simples de Minas que se mudou para São Paulo quando ela tinha 5 anos. E sobre a adoção? É aí que começa a ficar interessante, respondeu Paulo. A adoção não foi totalmente legal. Os pais adotivos dela não passaram por todos os trâmites normais. Parece que houve um intermediário, um médico chamado Dr. Ribeiro, que facilitou o processo. O mesmo médico que cuidou da adoção de Fernanda? Paulo assentiu. Exatamente o mesmo. E ele morreu há 10 anos em um incêndio em sua clínica. Muito conveniente, não acha? Henrique levantou-se e caminhou até a janela. Precisamos de mais informações sobre esse médico e sobre quem estava por trás dessas adoções. Já estou nisso. Mas tem mais uma coisa que você deveria saber. Aline tem um namorado, Rodrigo Souza. Trabalha como mecânico. Tem ficha na polícia por receptação de peças roubadas. Nada recente, mas o cara não me parece flor que se cheire. Naquele mesmo momento, a poucos quilômetros dali, Aline terminava seu turno no restaurante. Estava exausta, mais pelo turbilhão emocional dos últimos dias do que pelo trabalho em si. Posso saber o que está acontecendo com você? Perguntou Rodrigo, que a esperava na saída. Alto, com barba por fazer e braços tatuados, ele trabalhava em uma oficina mecânica próxima. Você anda distraída, quase não dormiu nesses dias. É complicado, Rodrigo, respondeu ela, enquanto caminhavam para o ponto de ônibus. Complicado como? Tem a ver com aquele cara rico que veio falar com você no outro dia? O pessoal do restaurante está comentando. Aline parou de andar. Descobri que minha irmã gêmea morreu. Aquela que eu sempre falei que queria encontrar, lembra? Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Sinto muito, disse finalmente. Como descobriu isso? A filha dela me reconheceu no restaurante. É uma história maluca. E esse cara, o que ele quer com você? Era o marido dela, e agora quer me conhecer melhor, por causa da filha deles. Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente incomodado. E você vai se encontrar com ele de novo? Vou, respondeu Aline com firmeza. Preciso saber mais sobre minha irmã, sobre minha família biológica. Só tome cuidado. Esses ricaços sempre têm segundas intenções. No dia seguinte, Aline chegou pontualmente ao parque onde havia combinado de encontrar Henrique e Bia. Vestia uma calça jeans simples e uma blusa branca, o melhor que tinha no guarda-roupa. Avistou-os sentados em um banco perto do lago. Bia foi a primeira a vê-la e correu em sua direção. Tia Aline, você veio mesmo! O tia a pegou desprevenida, mas aqueceu seu coração de uma forma que não esperava. Trouxe uma coisa para você, disse Henrique, entregando-lhe um álbum de fotos. Achei que gostaria de ver como era Fernanda. As mãos de Aline tremeram ao abrir o álbum. Era como olhar para si mesma em outra vida. Fernanda em sua formatura, em seu casamento, grávida, com Bia recém-nascida. Uma vida que poderia ter sido a sua. Ela era dentista, explicou Henrique. Tinha o próprio consultório. Adorava o que fazia. E eu sou garçonete, murmurou Aline. Por enquanto, corrigiu Henrique, você está estudando, construindo seu caminho. Caminho bem diferente do dela, observou Aline.
Ela parecia ter tudo, família, carreira, dinheiro. Fernanda tinha os pais dela, disse Henrique cuidadosamente. Regina e Alberto Almeida, pessoas influentes, donos de uma construtora. Eles... Bem, eles não sabem sobre você ainda. E você acha que vão querer saber? Perguntou Aline com amargura. Terão que aceitar. Você é da família agora. Ele olhou para Bia, que brincava com uns patinhos no lago. Principalmente para ela. Aline fechou o álbum, sentindo o peso da realidade que acabara de descobrir. Tinha uma sobrinha. Tinha uma família que nunca conheceu. E tinha um monte de perguntas sem respostas. Por que nos separaram? Perguntou, mais para si mesma do que para Henrique. É o que pretendo descobrir, respondeu ele com determinação. E acho que os pais de Fernanda sabem muito mais do que contaram até agora. Henrique olhava para a mansão imponente dos Almeida no Morumbi. A arquitetura contemporânea, com linhas retas e enormes janelas de vidro, refletia o sucesso da construtora da família. Ao seu lado, no banco do carona, Paulo Monteiro aguardava instruções. Eles não sabem por que vim, disse Henrique. Só liguei dizendo que precisava falar sobre Fernanda. Quer que eu entre com você? Não, isso é algo que preciso fazer sozinho. A empregada que o recebeu na porta conduziu-o até o jardim de inverno onde Célia Almeida tomava chá. Aos 65 anos, mantinha a elegância e a postura firme que sempre intimidaram Henrique. Henrique, que surpresa agradável, disse ela sem se levantar. Roberto está em uma reunião, mas deve voltar logo. Na verdade, Célia, é bom que possamos conversar a sós primeiro. Célia franziu o senho, colocando a xícara de chá sobre a mesa. Aconteceu alguma coisa com Bia? Não, Bia está ótima. É sobre Fernanda. Fernanda? Já faz 2 anos, Henrique. Pensei que estivéssemos todos seguindo em frente. Henrique tirou o celular do bolso e mostrou uma foto de Aline que havia tirado no parque. Pode me explicar isso? A xícara que Célia segurava caiu, espalhando chá pelo tapete persa. Seus olhos arregalados fixaram-se na imagem. Onde você encontrou essa moça? Então você sabe quem ela é. Célia levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Não sei do que você está falando. Chega de mentiras, Célia. Essa é Aline, irmã gêmea de Fernanda. Vocês sabiam disso o tempo todo, não é? O silêncio que se seguiu foi a confissão que Henrique precisava. Célia virou-se, lágrimas nos olhos, mas sua expressão era mais de raiva que de arrependimento. Foi necessário, entenda. Não podíamos criar 2 crianças naquela época. Nossa situação financeira era difícil. Difícil? Questionou Henrique. Vocês já eram donos da construtora, que estava falindo. Roberto tinha feito investimentos ruins. Mal conseguíamos manter o padrão para uma filha. Quanto mais 2. Henrique sentiu o estômago revirar. Então deram uma das filhas para adoção por dinheiro? Por sobrevivência, rebateu Célia. E demos a Fernanda tudo o que ela poderia querer. Educação nas melhores escolas, viagens internacionais, roupas de marca, exceto a verdade sobre sua própria irmã. Nesse momento, Roberto Almeida entrou na sala. Aos 70 anos, seu porte ainda era imponente, apesar dos cabelos completamente brancos. Que verdade? Do que estão falando? Célia lançou um olhar de advertência para Henrique que foi ignorado. Fernanda tinha uma irmã gêmea, Roberto, e sua esposa sabia disso o tempo todo. Roberto empalideceu, buscando apoio em uma cadeira próxima. Isso é verdade, Célia? Foi para o bem da família, defendeu-se ela. Você estava ocupado demais tentando salvar a empresa para se preocupar com esses detalhes. Detalhes, trovejou Roberto. Estamos falando de uma criança, nossa filha. Enquanto isso, no pequeno apartamento que dividia com a colega na Zona Leste, Aline folheava o álbum de fotos que Henrique havia lhe emprestado. Cada imagem de Fernanda era como um reflexo de uma vida que poderia ter sido a sua. Então é por isso que você anda tão estranha, comentou Rodrigo, sentado na beira da cama. Por causa dessas fotos de gente rica. Não é só isso, respondeu Aline. É descobrir que tenho uma família que nunca conheci. Uma irmã que morreu sem saber que eu existia. E o que você espera ganhar com isso? Eles vão te dar uma mesada? Um carro novo? Aline fechou o álbum com força. Não se trata de dinheiro, Rodrigo. É sobre saber quem eu sou, de onde vim. Acho que você está se iludindo.
Essa gente nunca vai te aceitar de verdade. Aline suspirou, cansada demais para discutir. Havia algo estranho no comportamento de Rodrigo desde que ela contara sobre Fernanda. Uma hostilidade que não conseguia entender. De volta à mansão dos Almeida, a discussão se intensificava. Onde ela está agora? Perguntou Roberto. Quero conhecê-la. Não sei se é uma boa ideia, respondeu Henrique. Aline ainda está processando tudo isso. Célia soltou uma risada amarga. Aline? Então a garçonete já tem nome e vocês já são amigos? Sim, ela é garçonete, rebateu Henrique. E está estudando gastronomia com o próprio dinheiro, sem a ajuda de pais ricos. Roberto levantou a mão pedindo silêncio. Quero conhecê-la, Henrique. Tenho o direito de conhecer minha filha. Sua filha? Questionou Célia com veneno na voz. Você nem sabe se ela é sua de verdade. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Roberto olhou para a esposa como se a visse pela primeira vez. O que você está insinuando, Célia? Antes que ela pudesse responder, a campainha tocou. A empregada entrou anunciando que Bia havia chegado com a babá para visitar os avós. Continuamos esta conversa depois, decretou Roberto, recompondo-se rapidamente. Ao sair da mansão, Henrique estava abalado. As revelações de Célia haviam aberto uma caixa de Pandora que ele não tinha certeza se deveria ter tocado. Dirigindo de volta para casa, parou no semáforo e notou um envelope no banco do passageiro. Paulo deve ter deixado ali. Ao abri-lo, encontrou mais fotos e documentos. Entre eles, estava algo que fez seu coração acelerar. Uma página arrancada do diário de Fernanda, datada de uma semana antes do acidente. Encontrei algo hoje que mudou tudo. Uma certidão de nascimento escondida na gaveta de joias da mamãe. Sempre senti que havia algo faltando na minha vida, e agora sei o que é. Tenho uma irmã, e vou encontrá-la, mesmo que todos tentem me impedir. Henrique sentiu um calafrio. Fernanda havia descoberto a verdade, e logo depois sofreu o acidente fatal. Seria apenas coincidência? No restaurante sofisticado nos Jardins, Aline se sentia completamente deslocada. A garçonete que servia às mesas agora estava sentada como cliente, usando o único vestido um pouco mais formal que tinha no guarda-roupa. Henrique havia organizado esse encontro após a insistência de Roberto para conhecer a filha biológica. Eles estão atrasados, comentou Henrique, consultando o relógio pela terceira vez. Talvez tenham desistido, respondeu Aline, dividida entre o alívio e a decepção. Não seria surpreendente. Roberto não desistiria. Deve ser Célia atrasando as coisas. Como que invocados pela menção de seus nomes, o casal Almeida atravessou o salão. Roberto com seu terno impecável e Célia usando joias que provavelmente valiam mais que tudo que Aline possuía. Ao verem Aline, ambos pararam por um instante. Roberto foi o primeiro a se recuperar, avançando com passos determinados. Meu Deus! Murmurou ele, os olhos marejados. É como ver Fernanda novamente. Aline levantou-se, incerta sobre como agir. Estender a mão. Abraçar. Antes que pudesse decidir, Roberto a envolveu em um abraço apertado. Minha filha, disse ele com a voz embargada. Depois de tanto tempo. Célia manteve-se a uma distância segura, examinando Aline com olhar crítico. O jantar vai esfriar, disse secamente. Durante a refeição, Roberto bombardeou Aline com perguntas sobre sua vida, seus estudos, seus planos para o futuro. Aline respondeu educadamente, mas sentiu-se como um espécime raro sendo estudado. Então você quer abrir seu próprio restaurante? Perguntou Roberto. Fernanda sempre foi boa na cozinha também, embora tenha escolhido a odontologia. É meu sonho, confirmou Aline. Algo pequeno, com pratos que misturam técnicas francesas e ingredientes brasileiros. Podemos ajudar com isso, ofereceu Roberto imediatamente. Tenho contatos, posso encontrar um ponto excelente, financiar a reforma. Não preciso de caridade, interrompeu Aline. Não é caridade, rebateu ele. É compensação pelo tempo que perdemos. Célia, que até então se mantivera quieta, interveio. Roberto, não se apresse, mal conhecemos essa moça. Essa moça é nossa filha, Célia. É mesmo? Questionou ela com frieza. Sem um teste de DNA, como podemos ter certeza? Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa.
Henrique lançou um olhar de desculpas para Aline. Se é isso que querem, faça o teste, disse Aline com dignidade. Não estou aqui pelo dinheiro de vocês. Claro que não, ironizou Célia. Você só quer conhecer sua família, não é mesmo? Roberto bateu na mesa com força. Chega, Célia. Você já fez mal suficiente ao separar nossas filhas. Não vai afastar Aline também. Do lado de fora do restaurante, Rodrigo observava a cena pela janela. Tinha seguido Aline até ali, desconfiado de suas intenções. Vendo-a cercada por aquelas pessoas ricas, sentiu uma mistura de raiva e medo. Estava perdendo Aline para um mundo ao qual ele nunca teria acesso. Dias depois, Aline ajudava no serviço do almoço quando viu uma senhora elegante entrar no restaurante. A mulher caminhou diretamente até ela. Você deve ser Aline, disse a desconhecida. Sou Dona Iracema, amiga dos Almeida. Posso conversar com você? Durante a pausa para o almoço, sentaram-se em um café próximo. Dona Iracema, com seus 70 anos bem vividos, tinha um ar de sabedoria que inspirava confiança. Conheço os Almeida há décadas, explicou ela. Estava lá quando Célia engravidou, quando as meninas nasceram, quando uma delas desapareceu. Desapareceu? Questionou Aline. Eles me deram para adoção. É o que Célia conta. Mas Roberto sempre acreditou que uma das bebês tinha morrido no parto. Foi o que disseram a ele. Aline sentiu o estômago afundar. Está dizendo que meu próprio pai não sabia que eu existia? Roberto trabalhou como um louco naquela época para salvar a empresa. Mal visitava Célia no hospital. E quando finalmente foi, Célia já havia resolvido o problema. Por que está me contando isso? Porque alguém precisa dizer a verdade a você. Célia é uma mulher perigosa quando se sente ameaçada. E você, querida, é uma grande ameaça para ela. No dia seguinte, Henrique levou Bia para passar a tarde com Aline no Parque Ibirapuera. Enquanto a menina alimentava os patos, Aline contou a Henrique sobre a visita de Dona Iracema. Isso explicaria por que Roberto parece realmente surpreso com tudo, comentou Henrique. E por que Célia está tão na defensiva? Como alguém pode fazer isso com a própria filha? Perguntou Aline, a voz trêmula de emoção. Depois fingir que sou uma interesseira quando tento descobrir minha origem? Pessoas como Célia veem tudo pelo prisma do poder e do dinheiro. Não conseguem imaginar que alguém possa ter motivações diferentes. Ao longe, viram Bia correndo na direção deles, o rosto iluminado por um sorriso. Tia Aline, olha o que eu achei. Em suas mãos pequenas, uma pena colorida de pavão. Aline abaixou-se para ver melhor e, instintivamente, abraçou a sobrinha. O gesto simples e puro a fez perceber que, apesar de tudo, havia algo de bom surgindo daquela história complicada. A chance de ser parte da vida daquela criança encantadora. É linda, disse Aline, guardando a pena com cuidado. Vamos colocar num lugar especial? Enquanto caminhavam juntos, Henrique observava a interação entre elas. Havia algo na forma como Aline tratava Bia que o tocava profundamente. Não era apenas a semelhança física com Fernanda, mas uma gentileza genuína, uma conexão que parecia natural. Henrique, chamou seu amigo Pedro, que se aproximava. Pensei que fosse você. Quem é a moça tão parecida com... Pedro, esta é Aline, interrompeu Henrique, antes que o amigo completasse a frase. A tia de Bia. Mais tarde, depois que Bia foi brincar no playground, Pedro puxou Henrique para o lado. Aquela é a irmã de Fernanda? A semelhança é incrível. Sim. Estou completamente confuso, Pedro. Por quê? Henrique passou a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Quando olho para ela, vejo Fernanda, mas ao mesmo tempo vejo uma pessoa completamente diferente. E me pego pensando nela de um jeito que me faz sentir culpado. Pedro colocou a mão no ombro do amigo. Você não está traindo a memória de Fernanda ao se sentir atraído pela irmã dela. São pessoas diferentes. É mais complicado que isso. Há segredos nessa família que estamos apenas começando a descobrir. E Aline está no centro de tudo. Henrique estava em seu escritório em casa quando encontrou a caixa. Empoeirada, escondida no fundo do armário onde Fernanda guardava documentos antigos. Dentro, mais páginas do diário que ele nem sabia que existia. Com o coração acelerado, começou a ler as entradas dos últimos meses de vida da esposa. 15 de março.
Encontrei papéis estranhos no escritório do papai. Certidões, documentos médicos. Havia o nome de uma outra menina, mesma data de nascimento que a minha. Será possível? 22 de março. Confrontei mamãe hoje. Ela negou tudo, ficou nervosa, quebrou um vaso. Nunca havia assim. Tem algo muito errado acontecendo. 30 de março. Descobri a verdade. Meu Deus, tenho uma irmã gêmea. Como puderam esconder isso de mim por todos esses anos? Vou começar a procurá-la amanhã. A última entrada era de 2 dias antes do acidente. 5 de abril. Tem um nome e um endereço. Aline Costa. Trabalha em um restaurante na Vila Madalena. Amanhã irei lá. Finalmente vou conhecer minha irmã. Henrique deixou as páginas caírem. Fernanda estava prestes a encontrar Aline quando morreu. Não podia ser coincidência. Pegou o telefone e discou para Paulo. Preciso que você investigue tudo sobre o acidente de Fernanda. Tudo mesmo. Testemunhas, laudo mecânico, qualquer coisa suspeita. Enquanto isso, Aline organizava pedidos na cozinha do restaurante quando seu chefe a chamou. Tem um homem querendo falar com você. Diz que é importante. Ela reconheceu imediatamente a figura imponente de Roberto Almeida. Posso roubar alguns minutos do seu tempo? Perguntou ele, visivelmente desconfortável naquele ambiente simples. Foram até uma mesa vazia no fundo do restaurante. Queria conversar sem Célia por perto, explicou Roberto. Trouxe algo para você. Ele abriu uma pasta e retirou alguns papéis. São documentos para abrirmos um restaurante em seu nome. Já encontrei um ponto excelente na Vila Madalena, perto daquele parque que você gosta. Precisa apenas assinar e o dinheiro será transferido para uma conta em seu nome. Aline examinou os documentos por alguns instantes. Por que está fazendo isso? Porque é o mínimo que posso fazer depois de 29 anos de ausência. Não foi sua culpa, respondeu ela. Pelo que entendi, você nem sabia que eu existia. Roberto baixou os olhos. Isso não me absolve. Devia ter prestado mais atenção, feito mais perguntas. Estava tão obcecado em salvar a empresa que negligenciei minha própria família. Mesmo assim, não posso aceitar. Aline devolveu os papéis. Preciso construir isso com o meu próprio esforço, entende? Se aceitar seu dinheiro agora, nunca saberei se consegui por mérito próprio. Roberto ficou em silêncio por um momento. Você é teimosa como Fernanda. Sorriu tristemente. Ela também nunca aceitava nada facilmente. Me fale mais sobre ela, pediu Aline. Como ela era de verdade. Não a versão das fotos, mas a pessoa real. Fernanda era determinada. Quando decidia algo, nada a impedia. Também era incrivelmente leal e curiosa, sempre querendo saber mais sobre tudo. Enquanto isso, Rodrigo observava a conversa de longe, encostado em sua moto do outro lado da rua. Viu quando Roberto finalmente saiu e aproveitou para entrar no restaurante. Quem era o velho? Perguntou sem rodeios. Meu pai biológico, respondeu Aline, surpresa com a abordagem agressiva. O que está fazendo aqui, Rodrigo? Pensei que estivesse trabalhando. Tirei o dia de folga para te ver. Você anda sumida sempre com seu novo papai e sua nova sobrinha. Não seja ridículo. Estou apenas conhecendo minha família. E eu? Onde fico nessa história toda? Você é meu namorado, Rodrigo. Isso não mudou. Ele se aproximou baixando a voz. Tem certeza? Porque parece que você está se encantando com esse mundo novo. Daqui a pouco vai estar morando no Morumbi, dirigindo um carrão importado e esquecendo de onde veio. Isso é injusto, protestou Aline. Você sabe o quanto sempre quis encontrar minha família. Só não esperava que fosse gente rica, né? Muito conveniente. A discussão foi interrompida quando o celular de Aline tocou. Era Henrique. Preciso falar com você, disse ele, a voz tensa. É sobre Fernanda. Descobri algo no diário dela. Horas mais tarde, em uma cafeteria perto do trabalho de Aline, Henrique mostrou as páginas do diário. Ela ia te encontrar, Aline, no dia seguinte ao que escreveu isso. Aline leu as páginas com lágrimas nos olhos. Eu poderia tê-la conhecido. Estivemos tão perto. Tem mais, disse Henrique, hesitante. Comecei a suspeitar que o acidente possa não ter sido acidental. Está sugerindo que alguém matou minha irmã? Não tenho provas ainda, mas o timing é muito suspeito. Ela descobre sobre você, decide te encontrar e morre justamente no dia em que faria isso.
Aline sentiu um calafrio. Quem faria uma coisa dessas? Alguém que teria muito a perder se vocês duas se encontrassem. O olhar de ambos revelava o mesmo pensamento. Célia Almeida. Quando Aline voltou para casa naquela noite, encontrou uma surpresa. Bia estava sentada em sua sala brincando com o gato da vizinha, que sempre invadia o apartamento. "Surpresa!" gritou a menina. "Eu pedi tanto que o papai me trouxe para te visitar." Henrique apareceu na porta da cozinha. Ela não parou de insistir. "Espero que não seja um incômodo." "Claro que não", respondeu Aline, genuinamente feliz com a visita inesperada. "Tia Aline, organizei um jantar especial para você e para o papai", anunciou Bia com importância. "Já arrumei a mesa e tudo." Aline e Henrique trocaram olhares divertidos, percebendo a tentativa óbvia de aproximá-los. "Vou aquecer a lasanha que trouxemos", disse Henrique entrando na pequena cozinha. Durante o jantar improvisado, Aline observou como Bia falava sem parar, como Henrique ouvia a filha com genuíno interesse, e como aquele momento simples parecia preencher um vazio que ela nem sabia que tinha. "Papai", disse Bia de repente, "a tia Aline não pode ir morar com a gente. Nossa casa é muito grande e ela ia gostar do meu quarto de brinquedos." Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Henrique pigarreou, sem saber o que dizer. "Bia, a tia Aline tem a própria casa", respondeu finalmente. "E nós podemos visitá-la sempre que ela permitir. Mas vocês se gostam, eu sei que sim. Vi como vocês se olham, igual nas novelas da vovó." Agora era Aline quem não sabia onde se enfiar. "Bia, seu pai e eu nos conhecemos há pouco tempo. E mamãe, ela ia ficar brava se vocês namorassem?" A pergunta inocente atingiu ambos como um raio. Henrique engasgou com o vinho. "Sofia", repreendeu, usando o nome completo da filha. "A esse tipo de pergunta não se faz." Mas a semente já havia sido plantada. E nos olhares que trocaram, Aline e Henrique reconheceram o conflito que ambos tentavam ignorar, a atração crescente entre eles e o fantasma de Fernanda que a tornava impossível. O escritório de Paulo Monteiro era pequeno e sem luxos, bem diferente da sede das lojas Vasconcelos. Henrique observava enquanto o investigador espalhava fotos e documentos sobre a mesa. O acidente aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, por volta das 8 da manhã. Fernanda estava indo para o consultório quando, segundo testemunhas, o carro perdeu o controle numa curva, bateu na mureta e capotou 3 vezes. "E o laudo?", perguntou Henrique, tentando manter a compostura. "Falha nos freios. Na época consideraram desgaste natural. Mas olhe isso." Paulo mostrou um recibo. 3 dias antes do acidente, Fernanda levou o carro para uma revisão completa. Tudo foi verificado, inclusive os freios. Impossível que apresentassem falha tão rápido. Exatamente. E tem mais. Consegui localizar o mecânico que assinou essa revisão. Paulo apontou para um nome no papel. Rodrigo Souza. Henrique sentiu o estômago afundar. "Rodrigo? O namorado da Aline?" Paulo assentiu. "Ele mesmo. Trabalhava nessa oficina antes de mudar para onde está agora. Coincidência demais, não acha? Ele conhecia a Aline naquela época. Segundo o que apurei, começaram a namorar cerca de 6 meses antes do acidente. E tem outra coisa curiosa. A conta bancária dele recebeu um depósito de R$20 mil no dia seguinte ao acidente. Em dinheiro, sem identificação do depositante." Henrique se levantou, incapaz de ficar sentado. A ideia de que o namorado de Aline pudesse estar envolvido na morte de Fernanda era perturbadora demais. "Acha que ele sabotou o carro?" "Tenho quase certeza. A questão é, estava agindo sozinho ou amando de alguém?" Henrique não precisava ouvir o nome. Célia Almeida tinha tudo a perder se Fernanda descobrisse a verdade sobre Aline. E, pelo que conhecia da sogra, não hesitaria em tomar medidas extremas para proteger seu segredo. "Precisamos de provas concretas antes de confrontá-los", disse Henrique, "e precisamos proteger Aline. Se Célia foi capaz de mandar matar a própria filha, vou continuar investigando. Enquanto isso, mantenha a Aline por perto e fique de olho no namorado dela." Na manhã seguinte, Henrique ligou para Aline. "Podemos nos encontrar? É importante." "Claro, mas estou com problemas no restaurante. Um dos cozinheiros faltou e estamos sem garçom para o turno da tarde."
Posso ir até aí e conversamos quando tiver um intervalo. Henrique sentou-se em uma mesa discreta do restaurante, observando Aline trabalhar. Havia uma graça natural em seus movimentos, tão parecidos com os de Fernanda, mas ainda assim distintos. Enquanto Fernanda tinha uma elegância estudada, Aline possuía uma fluidez que vinha da experiência. Durante sua pausa, Aline sentou-se com ele. O que aconteceu? Você parece preocupado. Henrique escolheu as palavras cuidadosamente. Paulo encontrou algumas irregularidades no acidente de Fernanda. Que tipo de irregularidades? Os freios falharam, mas haviam sido revisados 3 dias antes. Aline franziu o senho. Isso é muito estranho. Tem mais. Henrique hesitou. O mecânico que assinou a revisão era Rodrigo. O sangue sumiu do rosto de Aline. Meu Rodrigo? Isso não pode ser verdade. Infelizmente é. Paulo confirmou. E no dia seguinte ao acidente, ele recebeu um depósito suspeito. Aline balançou a cabeça em negação. Deve haver outra explicação. Rodrigo não faria isso. Aline, você o conheceu quanto tempo antes do acidente? Uns 6 meses. Por quê? Não acha coincidência demais? Você começa a namorar um mecânico que meses depois trabalha justamente no carro da irmã que você nem sabia que existia? As mãos de Aline começaram a tremer. Está sugerindo que Rodrigo me usou? Que nosso relacionamento foi planejado? Antes que Henrique pudesse responder, viram Rodrigo entrar no restaurante. Seu semblante fechou-se ao ver os dois conversando. O que ele está fazendo aqui? Perguntou Rodrigo, aproximando-se da mesa. Sempre que viro as costas, vocês dois estão juntos. Estávamos apenas conversando, respondeu Henrique, tentando manter a calma. Sobre o quê? O restaurante que ele vai te dar? Ou talvez sobre como arranjar um jeito de me afastar de você? Aline se levantou. Chega, Rodrigo, vamos conversar lá fora. No estacionamento do restaurante, Aline confrontou o namorado. Por que não me contou que trabalhou na oficina onde Fernanda levou o carro antes do acidente? Rodrigo congelou. Como você sabe disso? Então é verdade? Você conhecia minha irmã? Não. Quer dizer, não sabia que era sua irmã. Era só mais um cliente. E por coincidência, você começou a namorar comigo meses antes? Rodrigo passou a mão pelo rosto, visivelmente nervoso. Não foi assim, Aline. Eu gosto de você de verdade. Responda à pergunta, Rodrigo. É coincidência ou não? Antes que ele pudesse responder, um carro esporte preto parou bruscamente próximo a eles. Célia Almeida desceu, o rosto contorcido de raiva. O que está acontecendo aqui? Exigiu ela. Por que vocês estão revirando o passado? O acidente de Fernanda já foi investigado. Como soube que estávamos falando disso? Perguntou Aline, súbita compreensão passando por seu rosto. A não ser que o quê? Desafiou Célia. Vai me acusar de alguma coisa? Você não tem provas de nada. Ainda não, respondeu Henrique, que havia seguido Aline até o estacionamento. Mas vamos encontrar. Célia virou-se para Rodrigo. Você devia controlar sua namorada melhor e lembrar dos nossos acordos. As palavras confirmaram as piores suspeitas de Aline. Havia uma conexão entre Rodrigo e Célia, e no centro dessa conexão estava a morte de sua irmã. Vamos embora. Célia ordenou a Rodrigo, que parecia dividido entre seguir as ordens dela ou tentar se explicar para Aline. Não vá com ela, pediu Aline. Me diga a verdade. Mas Rodrigo, após um último olhar angustiado para Aline, entrou no carro com Célia, que arrancou cantando pneus. Aline sentiu as pernas fraquejarem. Henrique a amparou antes que caísse. Eles estavam juntos nisso o tempo todo, murmurou ela. Rodrigo, meu Deus, eu dormi com o homem que ajudou a matar minha irmã. Naquela noite, Roberto Almeida recebeu uma visita inesperada em sua mansão. Henrique e Aline chegaram juntos, determinados a confrontá-lo com suas descobertas. Onde está Célia? Perguntou Henrique assim que entraram. Saiu com o carro há algumas horas. Disse que ia ao salão, mas está demorando demais. Roberto notou a expressão séria dos dois. Aconteceu alguma coisa? Sentados na ampla sala de estar, Henrique explicou tudo. O diário de Fernanda, as descobertas sobre o acidente, a conexão com Rodrigo e o confronto no estacionamento. Roberto ouviu tudo em silêncio, seu rosto envelhecendo visivelmente a cada nova revelação. Está dizendo que minha esposa, que Célia planejou a morte da nossa filha?
Temos fortes suspeitas, respondeu Henrique, e precisamos da sua ajuda para provar. Roberto levantou-se com dificuldade e caminhou até o bar. Serviu-se de um uísque que bebeu em um único gole. Por anos fechei meus olhos para o comportamento de Célia, disse ele, a voz embargada. Sempre soube que era controladora, que faria qualquer coisa para manter as aparências, mas isso... De repente, Roberto levou a mão ao peito. Seu rosto contorceu-se de dor e ele caiu de joelhos. Roberto! Gritou Aline, correndo para ampará-lo. Ligue para a ambulância, ordenou Henrique, enquanto ajudava Roberto a se deitar no sofá. O celular de Célia, no quarto dela, ofegou Roberto entre espasmos de dor. A senha é 71224. Vocês vão encontrar tudo lá. Enquanto a ambulância era chamada, Henrique correu para o quarto do casal. Encontrou o celular de Célia carregando na mesa de cabeceira. Digitou a senha e começou a vasculhar mensagens e e-mails. Não precisou procurar muito. Em uma pasta de arquivos protegidos, encontrou trocas de mensagens com Rodrigo datadas de 3 anos atrás. Está feito. Os freios vão falhar na primeira curva fechada. Certifique-se de que não haja vestígios. O dinheiro será depositado como combinado. As provas que precisavam estavam ali. Quando a ambulância chegou para levar Roberto, que sofrera um infarto, Henrique já havia transferido todas as evidências para seu próprio celular. A caça a Célia Almeida havia começado. A sala de interrogatório da Delegacia de Homicídios era fria e impessoal. Rodrigo, sentado diante do delegado Castro, parecia muito menor sem sua jaqueta de couro e sua postura arrogante. Vamos recomeçar, disse o delegado, colocando o celular de Célia sobre a mesa. Estas mensagens provam que você sabotou os freios do carro de Fernanda Almeida. A pergunta é, por quê? Rodrigo encarava as próprias mãos, que não paravam de tremer. Foi ela que me procurou, disse finalmente a voz baixa. Dona Célia, apareceu um dia na oficina, perguntando se eu estava interessado em ganhar um dinheiro extra. Como ela te conheceu? Eu já namorava a Aline. Acho que ela me investigou, descobriu onde eu trabalhava. Paulo Monteiro, que acompanhava o interrogatório ao lado de Henrique, fez uma anotação em seu bloco. Então ela te ofereceu dinheiro para sabotar o carro da própria filha? Perguntou o delegado. Não foi assim tão direto, respondeu Rodrigo. Primeiro, ela me pagou para namorar a Aline, ficar de olho nela. Disse que a Aline era uma golpista que queria dar o golpe na família dela. Henrique cerrou os punhos, controlando a raiva. Rodrigo continuou. Eu nem sabia quem era Fernanda naquela época. Só depois entendi que eram irmãs. Quando Dona Célia soube que Fernanda tinha descoberto sobre Aline, entrou em pânico. Disse que precisava impedir o encontro delas a qualquer custo. E você concordou em matar uma mulher inocente, acusou o delegado. Não era para ela morrer, gritou Rodrigo, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era só para o carro quebrar, impedir que ela chegasse ao restaurante. Não imaginei que ela perderia o controle numa curva da rodovia dos Bandeirantes a 120 por hora, completou Henrique, incapaz de se conter. O que você esperava que acontecesse? Em outro cômodo da delegacia, Aline observava o interrogatório através de um vidro. Cada palavra de Rodrigo era como uma faca em seu peito. Todo o relacionamento deles havia sido uma mentira, uma encenação paga por Célia. Quando a porta se abriu, Aline se virou, esperando ver Henrique. Em vez disso, deparou-se com uma escoltada Célia, acompanhada por 2 policiais e sua advogada. Vim prestar depoimento voluntariamente, anunciou Célia com frieza. Não há necessidade dessas algemas. Elas são necessárias sim, senhora, respondeu um dos policiais. A senhora está sendo indiciada por homicídio qualificado. Os olhares de Célia e Aline se cruzaram por um breve instante. Não havia arrependimento nos olhos da mulher mais velha, apenas uma raiva fria e calculista. Você destruiu nossa família, disse Célia entre dentes. Devia ter ficado onde estava. Eu nem sabia que vocês existiam, rebateu Aline. Foi você quem me deu para a adoção, quem mentiu para todo mundo e quem mandou matar sua própria filha. Eu estava protegendo o que era meu, respondeu Célia enquanto era conduzida para outra sala. Você nunca entenderia. No hospital Albert Einstein, Roberto se recuperava lentamente. O infarto havia sido grave,
mas os médicos conseguiram estabilizá-lo. Henrique e Aline o visitavam diariamente, mantendo-o informado sobre os desdobramentos do caso. Preciso contar algo a vocês, disse Roberto em uma dessas visitas, a voz ainda fraca. Algo que devia ter dito há muito tempo. Henrique e Aline trocaram olhares preocupados, enquanto Roberto continuava. Eu não sou o pai biológico de vocês, disse ele, olhando para Aline, nem de Fernanda. A revelação caiu como uma bomba. Aline sentou-se na beira da cama, tentando processar a informação. Como assim? Célia teve um caso, com um sócio da construtora, Carlos Mendes. Quando descobriu que estava grávida, me convenceu que o filho era meu. Só descobri a verdade anos depois, quando vocês tinham uns 5 anos. Fernanda precisou de uma transfusão de sangue, e descobrimos que meu tipo sanguíneo era incompatível. E você ficou com ela mesmo assim? Perguntou Henrique. Já amava Fernanda como minha filha, mas Célia ficou paranoica com a ideia de que eu contasse a verdade ou pedisse o divórcio. Foi quando começou a me manipular, ameaçando que eu nunca mais veria Fernanda. E o que aconteceu com esse Carlos? Perguntou Aline. Morreu em um acidente de carro, pouco depois que descobri a verdade. Roberto fez uma pausa significativa. Na época, acreditei que foi coincidência. Aline se levantou, cambaleando até a janela do quarto. Primeiro descobriu que tinha uma irmã gêmea que nunca conheceria. Depois, que seu namorado havia ajudado a matá-la. Agora que o homem que acreditava ser seu pai biológico não o era, e que seu verdadeiro pai provavelmente também havia sido vítima de Célia. É demais para processar, murmurou ela. Parece que cada camada que removemos revela algo pior. Na delegacia, o interrogatório de Célia prosseguia. Diferente de Rodrigo, ela se mantinha fria e calculista, negando qualquer envolvimento no acidente. São apenas coincidências, insistia. Esse mecânico está inventando histórias para se safar. E as mensagens no seu celular? Questionou o delegado. Meu celular foi roubado diversas vezes. Qualquer um poderia ter enviado essas mensagens. Mas a defesa de Célia começou a ruir quando os investigadores encontraram registros de transferências bancárias para contas fantasmas que, eventualmente, levavam a Rodrigo. E o golpe final veio quando uma testemunha surgiu, a antiga secretária de Célia. Ela me pediu para ligar para a oficina naquele dia, marcar o horário para Fernanda, revelou a secretária. E depois me pediu para destruir a agenda onde havia anotado isso. Com evidências se acumulando, Célia finalmente mudou de estratégia. Em uma reunião com sua advogada, decidiu alegar distúrbio mental temporário. Não estava em meu juízo perfeito, alegou em um novo depoimento. Fernanda ameaçou revelar segredos que destruiriam nossa família. Entrei em pânico. Henrique acompanhava tudo com uma mistura de raiva e tristeza. Fernanda havia sido vítima da própria mãe, uma mulher tão obcecada por controle e aparências que preferiu eliminar a filha a enfrentar a verdade. Senhor Vasconcelos, chamou o delegado após o depoimento de Célia. Encontramos isso entre os pertences da senhora Almeida. Era uma carta endereçada a Fernanda, nunca enviada, escrita por Célia semanas antes do acidente. Querida filha, quando você ler esta carta, já terei partido. Os médicos me deram poucos meses. Antes de ir, preciso confessar meu maior pecado. Você tem uma irmã gêmea. A carta era uma elaborada mentira. Célia não estava doente. Era apenas mais uma manipulação, uma tentativa de controlar a narrativa caso Fernanda descobrisse a verdade por conta própria. Naquela noite, Aline voltou para seu pequeno apartamento, sentindo o peso de todas as revelações. Sentou-se no chão da sala, cercada por fotografias de Fernanda que Henrique havia lhe dado. Eu encontrei você, irmã, murmurou para as fotos. Tarde demais, mas encontrei. Seu telefone tocou. Era Henrique. Como você está? Perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. Confusa, traída, perdida. Aline respirou fundo, mas viva. O que é mais do que posso dizer da minha irmã? Ela ia te encontrar, Aline. Ia lutar por vocês duas. Eu sei. E isso é o que me dá forças para continuar. Do outro lado da linha, Henrique hesitou. Bia está perguntando por você. Quer saber quando vai nos visitar novamente.
Aline sorriu pela primeira vez em dias. Em meio a tanto caos e mentiras, a inocência de Bia era como um farol. Amanhã, respondeu ela. Diga a ela que amanhã estarei aí. Ao desligar, Aline olhou novamente para as fotos de Fernanda. Vou cuidar dela por nós duas, prometeu em voz alta, da melhor maneira que puder. O Fórum Criminal da Barra Funda estava lotado naquela manhã. Jornalistas se aglomeravam na entrada, tentando capturar imagens dos envolvidos, no caso que a mídia apelidara de crime do espelho, o assassinato arquitetado por uma mãe para impedir o encontro de suas filhas gêmeas. Célia Almeida, usando um tailleur cinza discreto e algemas nos pulsos, mantinha o olhar fixo à frente enquanto era conduzida para a sala de audiências. Sua advogada havia aconselhado a estratégia de colaboração parcial, admitir o planejamento do crime, mas insistir que a intenção nunca foi matar, apenas impedir o encontro. O Ministério Público oferece denúncia contra Célia Almeida pelo crime de homicídio qualificado, anunciou o promotor. As evidências demonstram premeditação, motivo torpe e utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Na plateia, Aline observava a mulher que havia dado à luz a ela e sua irmã, e depois orquestrado a morte de uma delas. Não conseguia sentir ódio, apenas uma tristeza profunda por toda a vida que poderia ter sido e não foi. Ao seu lado, Henrique segurava sua mão discretamente, oferecendo apoio silencioso. Nos últimos meses, desde as revelações sobre o acidente de Fernanda, eles haviam se aproximado, unidos pela dor compartilhada e pela responsabilidade com Bia. Rodrigo, que havia aceitado um acordo de delação premiada, testemunhou detalhando como Célia o havia contratado primeiro para vigiar Aline, depois para sabotar o carro de Fernanda. Ela disse que pagaria bem e que ninguém se machucaria seriamente, relatou ele, evitando olhar para Aline. Eu só precisava ajustar os freios para que falhassem em baixa velocidade, causando apenas um susto. E o senhor, como mecânico experiente, acreditou que uma falha nos freios não representaria perigo de morte? Questionou a juíza. Rodrigo baixou os olhos. Não pensei nas consequências. Só vi o dinheiro. Quando a audiência terminou, Célia foi reconduzida à cela. O julgamento prosseguiria nas semanas seguintes, mas seu destino parecia selado. Todos os envolvidos, inclusive sua própria defesa, agora lutavam apenas por uma pena menos severa. No hospital, Roberto recebia a visita de Aline. Após um segundo infarto, mais grave que o primeiro, ele havia ficado com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado e dificuldades na fala. Como foi? Perguntou ele com esforço. Ela não demonstrou arrependimento, respondeu Aline, ajustando o travesseiro dele. Parecia mais preocupada com a própria imagem do que com o que fez. Roberto fechou os olhos por um momento. Sempre foi, assim, aparências, acima de tudo. Os médicos dizem que você poderá ter alta semana que vem. Já preparamos o quarto de hóspedes lá em casa. Isso era uma meia-verdade. Aline ainda morava em seu pequeno apartamento, mas passava tanto tempo na casa de Henrique cuidando de Bia que praticamente se mudara para lá. A situação entre eles, no entanto, permanecia indefinida. À noite, enquanto Bia dormia, Henrique e Aline conversavam na varanda. A cidade brilhava ao longe, indiferente aos dramas que se desenrolavam dentro de suas casas. Roberto vai precisar de cuidados constantes, comentou Henrique. Tem certeza que quer assumir essa responsabilidade? Ele não tem mais ninguém, respondeu Aline. E, independente dos erros que cometeu, não merece ficar sozinho agora. Henrique tocou o rosto dela suavemente. Você tem um coração incrível, sabia? Depois de tudo que aconteceu, ainda consegue encontrar compaixão. Não é compaixão, é... Não sei explicar. Talvez seja egoísmo. Ele é a única conexão que tenho com minha origem, com Fernanda. O silêncio que se seguiu estava carregado de palavras não ditas. Ambos sentiam a atração crescente, mas também o peso da memória de Fernanda entre eles. Sobre nós, começou Henrique hesitante. Não existe nós, Henrique, interrompeu Aline gentilmente. Não pode existir. Por causa de Fernanda? Por causa de tudo. Quando você olha para mim, vê um pouco dela.
E isso não é justo nem para você, nem para mim, nem para a memória dela. Não é tão simples assim, protestou ele. Sim, vocês são parecidas fisicamente, mas são pessoas completamente diferentes. O que sinto por você não tem nada a ver com Fernanda. Aline sorriu tristemente. Mesmo que isso fosse verdade, como explicaríamos para a Bia? Como faríamos para que ela não confundisse os papéis, para que não pensasse que estou tentando substituir a mãe dela? Bia adora você. Foi ela quem primeiro sugeriu, porque ela é uma criança que sente falta da mãe e vê em mim um substituto conveniente. Não podemos construir nada sobre essa confusão. Henrique sabia que Aline tinha razão, por mais que doesse admitir. O timing estava errado. As circunstâncias eram impossíveis. Talvez em outra vida, em outro cenário, eles pudessem ter uma chance. Então seguimos como amigos, concluiu ele. Família. Exatamente. Por Bia, por tudo que passamos juntos. Os meses seguintes trouxeram o desfecho jurídico do caso. Célia foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio qualificado, com direito à progressão de regime após cumprir 1/3 da pena. Rodrigo, beneficiado pela delação premiada, recebeu uma sentença de 8 anos inicialmente em regime semiaberto. Roberto, após a alta hospitalar, mudou-se para uma casa de repouso em Santos, onde o clima litorâneo ajudava em sua recuperação. Aline o visitava regularmente, levando Bia ocasionalmente. A menina, inteligente e sensível, havia entendido à sua maneira toda a complexidade da situação familiar. Vovô Roberto, como ela o chamava carinhosamente, era a única conexão com os avós que restava. Célia, mesmo quando recebia autorização judicial para visitas familiares, nunca era procurada por ninguém. Aline finalmente aceitou a ajuda financeira de Roberto, não para si, mas para realizar seu sonho profissional. Com o investimento, abriu um pequeno restaurante em Pinheiros, especializado em comida brasileira contemporânea. Na noite de inauguração, enquanto os convidados admiravam a decoração elegante e a comida impecável, Henrique observava Aline em seu elemento. Confiante, brilhante, completamente diferente da garçonete tímida que havia conhecido menos de um ano antes. Bem-vindos ao 2 Estrelas, anunciou ela aos convidados, erguendo sua taça de champanhe. Este nome é uma homenagem a 2 pessoas que não estão aqui fisicamente, mas que inspiraram este sonho. Minha irmã Fernanda, que nunca pude conhecer, e minha mãe adotiva, Dona Josefa, que me ensinou a amar a cozinha. Houve um brinde emocionado. Bia, agora com 9 anos, orgulhosamente ajudava a servir pequenos canapés, treinando para quando fosse mais velha e pudesse realmente trabalhar no restaurante da tia. Naquela noite, enquanto os últimos convidados partiam, Aline, Henrique e Bia sentaram-se em uma mesa do restaurante vazio. 3 pessoas unidas por uma tragédia, tentando construir algo significativo a partir dos cacos deixados pela ganância e obsessão de Célia. A Fernanda, disse Henrique, erguendo seu copo, que nos uniu de uma forma que jamais imaginamos. A Fernanda, repetiu Aline, os olhos marejados. Minha irmã que nunca conheci, mas que conheço através de vocês 2. A mamãe, completou Bia com sua voz infantil, que deve estar feliz vendo a gente junto. O silêncio que se seguiu tinha sabor de paz. Não a paz completa que vem do esquecimento, mas a paz imperfeita que nasce da aceitação. Nenhum deles jamais esqueceria Fernanda ou os eventos trágicos que os reuniram, mas haviam escolhido honrar sua memória vivendo plenamente, conectados pelo amor em vez de amarrados pela dor. E naquele momento, por mais breve que fosse, isso era suficiente. A tarde de domingo estava perfeita no restaurante 2 Estrelas. O sol de primavera entrava pelas grandes janelas de vidro, iluminando o ambiente acolhedor que Aline havia criado com tanto carinho. Nas paredes, fotografias em preto e branco contavam histórias. Fernanda sorrindo em sua formatura, Bia pequenina nos braços da mãe, Josefa e Antônio Costa, os pais adotivos de Aline, em frente à sua modesta casa em Minas. Tia, olha só o que eu fiz! Exclamou Bia, agora com 11 anos, trazendo um prato de sobremesa perfeitamente decorado. Acho que ficou igual ao seu. Aline sorriu, admirando o cuidado com que a sobrinha havia disposto as frutas vermelhas sobre o pavê. Ficou até melhor que o meu.
Daqui a pouco vou ter que te contratar como chefe de sobremesas. Eu adoraria, respondeu Bia, os olhos brilhando. Posso trabalhar aqui todos os fins de semana quando fizer 14 anos? Se seu pai permitir, por que não? Henrique, que organizava a adega no fundo do restaurante, aproximou-se sorrindo. Já estão planejando o futuro profissional sem me consultar? Os 3 anos que haviam se passado trouxeram mudanças significativas para todos. O Duas Estrelas se tornara um sucesso, com reservas marcadas com semanas de antecedência. Aline havia se formado em gastronomia e agora dava aulas em uma escola culinária, além de administrar o restaurante. Henrique continuava gerenciando as lojas Vasconcelos, mas havia encontrado um equilíbrio melhor entre trabalho e vida pessoal. Estava mais presente na vida de Bia e, embora tivesse saído em alguns encontros nos últimos anos, não havia se envolvido seriamente com ninguém. Como foi a visita a Roberto hoje? Perguntou Aline enquanto preparavam o restaurante para um evento privado que aconteceria à noite. Ele está bem melhor, respondeu Henrique. Os terapeutas dizem que ele está progredindo além das expectativas. Já consegue andar pequenas distâncias sem o andador. Roberto, que sofrera sequelas permanentes após os infartos, vivia agora em uma casa confortável em Santos, com vista para o mar e cuidadores em tempo integral. Aline o visitava pelo menos 2 vezes por mês, muitas vezes levando Bia consigo. E alguma notícia dela? Perguntou Henrique, sabendo que não precisava especificar a quem se referia. Aline balançou a cabeça. Nada. Roberto disse que ela recebeu progressão para o regime semiaberto em Tremembé, mas recusa todas as visitas. Célia cumpria sua pena isolada e amarga, rejeitando qualquer contato com o mundo exterior. Nem mesmo os advogados que ainda administravam parte de seus bens conseguiam mais que alguns minutos de sua atenção. À noite, após o evento privado, apenas os 3 permaneceram no restaurante. Aline abriu uma garrafa especial de vinho que havia guardado para a ocasião. Hoje faz exatamente 3 anos que inauguramos o Duas Estrelas, anunciou ela, servindo uma taça para Henrique e um copo de suco de uva para Bia. E também 5 anos que Fernanda nos deixou. E 3 anos que nos encontramos, completou Bia, que mesmo tão jovem compreendia a importância daquela data. Brindaram em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Para Aline, era um momento de gratidão pela família que havia encontrado, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Para Henrique, uma reflexão sobre como a vida podia mudar completamente em um instante, quando Bia apontara para a garçonete no restaurante e dissera aquelas palavras que mudaram tudo. Para Bia, era simplesmente uma celebração de ter sua tia Aline em sua vida. Trouxe algo para nós, disse Henrique, retirando um pequeno pacote do bolso. Encontrei semana passada, organizando algumas coisas antigas. Era uma fotografia que nenhum deles havia visto antes. Fernanda grávida, sentada em um banco de parque, sorrindo para a câmera com as mãos sobre a barriga. Meu Deus! Murmurou Aline, tocando a imagem com a ponta dos dedos. Ela parece tão feliz. Era o dia que descobrimos que seria uma menina, explicou Henrique. Fernanda já tinha escolhido o nome, Sofia Beatriz, mas sempre a chamamos de Bia. Bia pegou a fotografia com cuidado. Posso ficar com ela, papai? Claro que sim, princesa. Pensei em fazermos uma cópia para o mural aqui do restaurante também. Enquanto Bia corria para mostrar a foto para a cozinheira que terminava de limpar a cozinha, Henrique e Aline ficaram sozinhos na mesa. Ainda sinto falta dela todos os dias, confessou Henrique. Mas de alguma forma não dói tanto quanto antes. Porque mantemos ela viva em nossas memórias, respondeu Aline. Em cada história que você conta para Bia, em cada fotografia nas paredes, em cada tradição familiar que continuamos. Henrique cobriu a mão de Aline com a sua. Ao longo dos anos, haviam encontrado um equilíbrio confortável. Não eram um casal, mas eram mais que amigos. Eram família, unidos por laços que transcendiam definições convencionais. Sabe o que Bia me disse ontem? Comentou Henrique. Que tem sorte por ter 2 mães. Uma no céu, cuidando dela de longe, e outra aqui na terra, cuidando dela de perto. Os olhos de Aline se encheram de lágrimas. Ela é uma menina especial, como a tia dela. Quando Bia voltou,
Os três deram as mãos ao redor da mesa. Não era uma família tradicional, nem uma história comum. Era uma família forjada na dor, mas fortalecida pelo amor e pela aceitação. A memória de Fernanda, brindou Henrique. A família que encontramos, completou Aline. Ao 2 estrelas, finalizou Bia com entusiasmo. E ali, naquele restaurante que celebrava 2 vidas, uma perdida e outra encontrada, eles silenciosamente renovaram o compromisso de honrar o passado enquanto construíam um futuro juntos, um dia de cada vez. Na parede atrás deles, entre as fotografias emolduradas, havia uma simples citação, escrita à mão pela própria Aline no dia da inauguração. Somos feitos de histórias, algumas que escolhemos contar, outras que nos escolhem para serem contadas. A história deles certamente não era a que haviam escolhido ou planejado, mas era a que estavam vivendo, com toda sua beleza imperfeita e sua inesperada redenção. E aí, gente? O que acharam dessa história emocionante sobre segredos de família, traição e redenção? Deixem nos comentários qual parte mais tocou vocês. Foi o encontro inicial de Henrique e Aline? A descoberta da verdade sobre a morte de Fernanda? Ou talvez o relacionamento especial entre Bia e sua tia? Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais histórias que vão mexer com seu coração. E uma curiosidade para vocês: de que cidade ou estado do Brasil você está assistindo este vídeo? Será que temos fãs desde o sul até o norte do país? Adoraríamos conhecer melhor nossa audiência e saber como essas histórias brasileiras estão repercutindo em diferentes cantos do nosso país.